Vamos lá, queridos. Olha, essa semana foi uma semana de acontecimentos muito tristes assim para a igreja do Senhor. Eu digo para a igreja porque todo o corpo acaba sendo atingido por escândalos, né? E eu tenho falado ultimamente sobre fé, sobre frutos, né? Sobre fé, a fé verdadeira é a fé com obras, e as obras são as ações de amor que trazem frutos. Os frutos são de amor. E eu queria continuar falando sobre isso. Eu ia falar hoje sobre os frutos, né? Sobre compaixão, sobre a igreja de Atos, que é a igreja de Atos de amor, que é aquela retratada em Colossenses 3:12. E eu queria falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, com o que aconteceu essa semana, o Senhor trouxe ao meu coração uma tristeza profunda pela igreja. E o Senhor me levou a dar um passo para trás para falarmos sobre um novo nascimento, sobre salvação, sobre vida eterna. Essa madrugada eu estava orando pela igreja, né, pela igreja do Senhor, e declarando essas verdades do reino sobre a igreja, declarando a queda da religião e de fato o novo nascimento. Enquanto eu orava pela igreja, eu tive uma visão, uma imagem de aranha, uma aranha enorme, tipo aquela caranguejeira peluda, preta, andando assim, vindo assim. E aí essa imagem não parava de vir à minha mente, essa aranha. E aí eu não entendi direito. Os que têm aí revelação de visões e tudo, então estejam à vontade para falar, mas ao meu coração depois eu fiquei pensando, né, quando relacionada à igreja e aos acontecimentos que tiveram essa semana, eu fiquei pensando sobre a teia da aranha, né? A teia da aranha, que ela tece aquela teia e aí os bichinhos caem naquela teia e aí viram alimento para aquela aranha. Todo bicho que cai na teia morre e vira alimento para aquela aranha. Ela sufoca com a sua teia, enrosca com a sua teia, e ali ela vira alimento, morte. Aquela teia representa a morte. E por que eu falo isso, queridos? Porque essa semana nós tivemos algumas notícias escandalosas para a igreja. Nós tivemos aquela notícia de uma pastora conhecida que aparentemente assassinou o marido, um pastor e tal. Esse escândalo que está bem conhecido aí por todos, inclusive virou até meme na internet. E para mim é uma tristeza profunda, porque eu vejo um assunto tão sério, um assunto tão triste, né, e acaba virando piada. E hoje, quando eu acordei, eu abri o Instagram e tive de cara a notícia de que um pastor do Rio de Janeiro, o pastor que batizou o Bolsonaro, foi preso, né, com ações aí de corrupção no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei assim pensando, né, e por isso o Senhor trouxe ao meu coração essa reflexão do que está acontecendo, sabe, com a igreja, e se de fato isso é a igreja. E aí eu fui, esses líderes, sabe, esses supostos líderes que estão aí, eu chamo de supostos líderes, porque, né, de fato não são líderes da igreja noiva, são líderes da igreja do mundo, né, a igreja religiosa e a igreja mundana. E aí eu pensei, Babilônia, me lembrei da Babilônia de Apocalipse, que fala que os pecados dela se multiplicaram, né? Que que na Babilônia de Apocalipse fala que é antro do diabo, né? E de animais imundos e de coisas imundas.
E aí, Babilônia, ela tem como característica falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos e pessoas enganadas. Pessoas enganadas. Que não são pessoas de fato salvas. E aí eu fui ler sobre salvação. E aí o Senhor trouxe ao meu coração João 3. E eu quero passar com vocês esse texto tão conhecido, tão famoso, que muitas pessoas têm decorado esse texto, sabem de cor, mas que eu acho que mais do que ter ele decorado é ter esse texto como uma verdade para nossa vida. Então eu quero começar a ler João 3, uma história de Nicodemos, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, era um líder religioso entre os judeus. E certa noite ele veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Repetiu: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Poxa, que barulho que tava aí, hein? Os seres humanos podem gerar apenas vida humana. Dá para desligar, amor? Obrigada. Mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Vou ler de novo. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. O Espírito dá à luz vida espiritual. Ele está falando aqui, olha só, de gerar vida, certo? O ser humano gera vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. O que é, nesse mesmo texto, em outra tradução diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse texto aqui é o texto mais básico que revela como que nós nos tornamos filhos de Deus. Eu continuamente venho falando que nós, quando nos encontramos com Jesus, quando cremos em Jesus, nós morremos e nascemos de novo, nova criatura, filho de Deus. A palavra de Deus diz também que nós nascemos do próprio Deus. E aqui especificamente ele fala: o Espírito dá à luz a vida espiritual. Ou seja, quando nós nascemos na terra, nós nascemos do homem, gerado pelo homem. Mas, no entanto, quando nós encontramos a Jesus, o Espírito Santo nos dá a luz novamente numa vida espiritual. E aí, mostra mais uma vez o papel de Jesus na nossa vida, em nós enquanto imagem e semelhança dele. Porque Jesus, ele como Deus se esvaziou da sua divindade, veio como homem. No entanto, ele era parte homem, porque foi gerado de uma semente de uma mulher. E parte espírito, porque o Espírito Santo deu a outra parte da semente. Então ele era parte homem, parte espírito. Nós, enquanto filhos de Deus agora, nós continuamos tendo a nossa parte homem, porque nascemos da mulher. E passamos a ter, assim como Jesus, parte espírito, porque o Espírito nos dá a luz. Então, nós assumimos, após crer em Jesus, totalmente a característica corporal de Jesus na terra. Na terra. O homem Cristo que veio
trouxe a salvação ao mundo, venceu a Satanás, morreu e ressuscitou, este homem, nós temos totalmente, quando cremos, a mesma característica corpórea de corpo que Jesus Cristo, parte homem, parte espírito. Então, nós somos cidadãos do céu, assim como ele, filhos de Deus, assim como ele falava, o filho do homem. Ele falava que era filho, nós somos filhos com a mesma característica e natureza de Jesus, homem. Mas, para nos tornarmos imagem e semelhança do Jesus homem aqui na terra, é necessário nascer de novo. Veja bem, ele está falando com Nicodemos, um homem religioso, um homem estudioso da palavra de Deus, um líder religioso daquele tempo, que estava esperando a vinda do Messias, aguardava o Messias e provavelmente cria que ele era o Messias porque ele foi até Jesus para entender o que estava acontecendo. Para entender se de fato Jesus era aquele que estava prometido. Então era um homem que seguia Deus, ele tinha Deus no coração. No entanto, Jesus responde para ele: é necessário nascer de novo. É necessário nascer da água e do Espírito. A água representando a purificação, a passagem. Lembram do povo do Egito que sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho, a água representando essa passagem de uma vida para outra. E o Espírito que dá a luz. A água representando essa passagem da morte para a vida e o Espírito Santo dando a luz a essa nova criatura, esse novo Filho de Deus, nascido do próprio Deus, nascido do reino dos céus. Ele estava falando isso para um homem religioso. E aí ele continua o texto falando: portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O homem natural é incapaz de explicar isso. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ninguém jamais subiu ao céu. Essa era a realidade daquele tempo. Ponto. A verdade daquele tempo que Jesus veio era que ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu de lá, certo? Aí ele continua falando, ele continua explicando o que ele falou em cima, nascer de novo. Aí ele fala: e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. O que isso tem a ver com nascer de novo? O que Jesus estava falando nessa hora aqui? Se a gente for lá no texto de Números 20, eu acho, conta a história do povo que estava lá reclamando, rebelde, desprezando o pão, o maná que o Senhor tinha dado. Aí eu coloquei aqui o texto. Não, eu não coloquei. Coloquei? Coloquei. Diz assim: o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber. E detestamos esse maná horrível. Após falar isso, eles desprezarem o pão que em Salmo 78 diz que é o
pão, a comida dos anjos. A comida dos anjos o Senhor entregou ao homem diariamente naquele deserto. Após eles desprezarem esse maná horrível, em outro texto fala esse pão vil, Deus mandou serpentes para matar aquele povo. Fala assim: o Senhor lhe disse em Números 21:8: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então o que aconteceu? O povo pecou e desprezou a Deus. E aí esse pecado trouxe morte. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte, está em Romanos 6:23. Nós sabemos que em Tiago 1:15 fala: o pecado sendo consumado gera morte. Aqui representa o que o pecado traz para o homem. O pecado traz morte. Então, como o homem naquele dia pecou contra Deus, ele enviou aquelas serpentes. E o povo estava morrendo com aquelas víboras terríveis que matavam em pouco tempo. No entanto, o povo se arrependeu ali naquele momento e orou, e Moisés pediu a Deus, e Deus falou para eles: levante essa serpente venenosa, faça um poste, uma réplica da serpente, e todos que olharem para ela serão curados. Aí eu pergunto, que lógica teria isso, não é? Deus envia a serpente para eles para matar o povo que pecou, a morte para o pecado. No entanto, a própria réplica daquilo que matava seria aquilo que curaria. Como poderia curar uma picada de serpente olhando para uma serpente de bronze? Acaso a morte pode trazer a vida? Aquilo ali foi uma representação de Jesus. Jesus, que a palavra de Deus diz que foi a personificação do pecado, a semelhança da carne do pecado. Ele assumiu a forma da natureza humana pecadora e levou sobre si o pecado, que é o veneno da serpente, né? A própria forma de serpente ele levou sobre si, naquela cruz, para que todo aquele que olhar para Jesus e crer nele receba a vida. Então, foi exatamente a cópia daquilo que matava, a cópia da morte. A morte gerou vida. A natureza humana está morta no pecado, no veneno. A palavra de Deus diz que todos nós pecamos e precisamos da glória de Deus. Todo homem nascido na terra nasce com a natureza pecadora e necessita da glória de Deus. É necessário passar por essa passagem da cruz, essa passagem de olhar para a serpente e ser curado. Jesus se tornou aquilo que causava morte e levou sobre si o pecado, para que todo aquele que olhasse para ele fosse liberto. Assim como a serpente de bronze eliminava completamente o veneno do corpo, imediatamente aquele que olhava para a serpente de bronze, para a copa, naquela estaca, aquela cabeça, que não era uma serpente viva, era uma cabeça, como se fosse, aquilo ali é como se fosse um troféu da serpente morta, né? Pega a cabeça da serpente, arranca a cabeça, bota no estaca e coloca lá para todos verem. Aquilo ali é uma serpente morta, aquilo ali é personificação da morte daquela serpente em bronze. Então, assim como aquela cabeça de serpente morta
retirava, eliminava completamente o veneno da serpente verdadeira do corpo do homem imediatamente. Jesus Cristo na cruz, a morte de Jesus Cristo eliminou completamente, totalmente o pecado, o veneno do pecado do homem. Jesus aboliu o pecado da mesma forma que aquela serpente na estaca abolia o veneno do corpo do povo. Era imediatamente. O poder mortal do veneno do pecado cessa imediatamente quando nós olhamos para Jesus. Assim como só a serpente de bronze podia livrar o homem da morte, só Jesus, só olhando para ele. Hoje nós podemos ser livres da morte. Sabe, naquela época não tinha um antídoto para as víboras. E no deserto, o que mais tinha eram serpentes, víboras. Qualquer um ali andando no meio daquele deserto, tá ali dentro da sua tenda, vai ali junto com suas ovelhas e tal. Qualquer momento que ele tivesse ali, ele poderia ser atacado por uma serpente, porque tinha muitas serpentes. E a única forma deles serem livres da morte era olhando para aquela estaca de serpente. Não tinha outro método, sabe? Não tinha ministro, não tinha oração, não tinha sacerdote, não tinha como falar, olha, vai lá no meu lugar, olha lá para a serpente, que eu levei uma picada aqui, você vai lá no meu lugar, olha, depois vem aqui e ora por mim. Sabe? Não dependia de oração, não dependia de ir lá para o culto, não dependia de ir lá fazer um sacrifício de um animal, ele não podia, entendeu? Não adiantava chorar, não adiantava ajudar o pobre, não adiantava tomar santa ceia, não adiantava dar o dízimo. Não adiantava, sabe? Poderia ir para o culto, poderia batizar. Nada substituiria a ação de ir para diante da estaca e olhar para aquela estaca, para aquela serpente de bronze. O único trabalho que o homem tinha que fazer para ser livre da morte daquela serpente era olhar para a estaca da serpente. Moisés botou lá a estaca e a serpente de ouro e foi dormir, gente. Moisés não tinha nada a fazer. A serpente fazia todo o trabalho. Deus fazia todo o trabalho. Não precisava de um ritual. Não precisava de Moisés fazer um ritual com a roupa, com a estola sacerdotal. Arão com seus coisas levantar incenso. Não era necessário. Sabe? Para que o homem não caísse na tentação de achar que Moisés fez alguma coisa, que Arão curou a ele, que aquilo é algo que ele mesmo estava fazendo, que dependia dele, não. Era completamente passivo naquele momento, era só olhar para aquela serpente. Assim mesmo é hoje. Sabe, não há nada que nós façamos. Você pode ser um religioso como Nicodemos, querido. Você pode ter nascido dentro da igreja. Você pode estar há 20 anos dentro da igreja. Você toma ceia todo mês. Você dá o seu dízimo. Sabe, você ajuda o pobre. Mas se você não olhar para Jesus em algum momento da sua vida, não olhar para Ele, não crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. E naquele momento crer, mas o crer não é o acreditar. Eu acredito em Jesus, eu acredito. E aí segue a sua vida. Não é assim.
O crer é uma posição. É uma posição de frente da cruz, sabe? É uma posição de frente da estaca da serpente de bronze. É uma posição que você vai e permanece lá. Porque, queridos, olha só, veja bem. O povo poderia ser atacado continuamente por serpentes. Mas a cada vez que a serpente viesse e atacasse um hebreu, ele ia lá na estaca e olhava para a estaca. Assim é hoje, queridos. A estaca, Jesus na cruz, ele nos transforma em imunes ao veneno da serpente. Enquanto nós estamos posicionados diante de Jesus, olhando para ele, pode serpente vir e nos picar e nos acertar continuamente, porque esse é o trabalho de Satanás. Em todo tempo, todo dia, ele vem e lança tentações e pensamentos e setas e situações em que nós poderíamos cair no pecado. No entanto, nós estamos imunes àquilo enquanto nós mantivermos olhando para Jesus. Querido, eu posso orar por você. Pastor Luciano pode ir lá na sua casa fazer uma oração por você e você receber uma cura, sabe? Você pode querer muito sair de tal situação, sair das drogas, sair de tal pecado, sair, sabe? E chegar e falar eu quero, e aí e pedir oração, a gente lá orar, mas se você não tomar uma posição diante de Jesus em crer nele e olhar para ele, não adianta, a morte está ao seu lado. A vida só é possível por meio de Jesus. Ser humano nenhum vai fazer isso por você. De maneira alguma. Todo o trabalho é de Jesus. Todo o trabalho é de Jesus. E ele fez isso, logo após esse texto, ele fala assim, porque, quando ele fala, importa que Jesus seja levantado como a serpente, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, queridos, veja bem, ele começa falando que é necessário nascer de novo. E aí, como Nicodemos não está entendendo, ele fala, olha, é necessário que o Filho do Homem seja levantado como a serpente, para que todo aquele que nele crê, assim como aquelas pessoas olhavam para a serpente, todo aquele que olhar para Jesus na cruz e crer nele, receba a salvação e nasça de novo, porque Deus nos amou de tal maneira. Tudo isso foi por amor, sabe? E eu fico vendo hoje, e é isso que me preocupa, quando eu vejo supostos líderes, e não só supostos líderes, isso é o que foi escandalizado hoje na igreja, essa semana sobre a igreja, mas e aquilo que está oculto. Nós vemos, queridos, tantos de nós, uma vida de ir à igreja, no entanto, continuamos praticando pecados, sabe? E aí eu fico pensando, porque lá em 1 João 5,18 fala que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Quem permanece nele, em 1 João 3,6 diz, quem permanece nele não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Então, queridos, se esse é um momento, por isso eu queria hoje trazer essa palavra, esse é um momento, sabe, de nós olharmos para nós mesmos, pararmos de continuar nessa caminhada e olharmos para nós mesmos, para entendermos se de fato nós passamos por esse novo nascimento. Porque se a prática do pecado está tão dentro da igreja como está hoje, será que essas pessoas nasceram de novo? A Bíblia diz que não, queridos.
A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Sabe por quê? Porque aquele que é nascido de Deus olha continuamente para Jesus e ele se torna imune ao veneno da serpente. Ele vai continuar sendo tentado? Vai. Mas ele se torna imune ao veneno da serpente. E se por acaso algum desse veneno pega, imediatamente eu continuo olhando. E imediatamente eu já sou, o poder do veneno cessa na minha vida, sabe? Eu vou ler para vocês 1 João 3,6. Ele fala: quem continua a pecar não o conhece, não entende quem ele é. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane a esse respeito. Quando a pessoa faz o que é justo, mostra que é justa como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar porque é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos não pertencem a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão. Então, queridos, pelos frutos nós conhecemos. Sabe, a palavra de Deus diz que existe o joio e existe o trigo. E o que diferencia o joio do trigo é o fruto que tem dentro daquela palha. O trigo, eu já falei isso aqui uma vez. Se você pega o joio, pega o trigo, amassa os dois. O joio não tem nada, é seco. O trigo tem as sementes dentro dele. E aí é onde nós conhecemos os filhos de Deus, o fruto. O fruto. E qual o fruto que nós temos dado? O nascido de Deus manifesta o fruto do Espírito, porque ele é nascido do próprio Espírito. E aquele, querido, que é nascido do homem, que é nascido da carne, que é filho do diabo, porque todos aqueles que não nascem de novo do Espírito são nascidos da carne. Praticam as obras, manifestam as obras da carne. Então chegou um tempo de olhar para você, e isso que mais assim assusta o meu coração, é porque a palavra nos alerta que existem os falsos mestres, existem os falsos profetas, existem os enganados. Então é tempo de hoje olhar para você, olhar para mim, olhar os frutos que eu tenho dado na minha vida. Pelos frutos nós sabemos se nós somos filhos de Deus, nascidos do Espírito ou não. Pelo fruto nós sabemos se um dia nós olhamos para Jesus e recebemos a manifestação da sua morte, do seu sangue, do Espírito Santo em nós e nascemos de novo filhos de Deus. Se o nosso fruto tem sido, a palavra de Deus fala lá em Gálatas, se o nosso fruto tem sido imoralidade, sabe? Tem sido ódio, ira, tem sido mentira, tem sido ganância, facção, divisão. Se esse é o nosso fruto, esse é o fruto que diariamente você dá na sua vida, querido, não adianta você estar indo para a igreja, não adianta você estar tomando santa ceia, não adianta você dar o dízimo, não adianta você dar uma cesta básica para o pobre, porque a palavra de Deus diz que se você não nasceu de novo, você não tem como herdar, entrar, acessar o reino de Deus. Todos aqueles que manifestam a obra da carne é filho do diabo. Está escrito, eu acabei de ler para vocês.
Mas todos aqueles que são nascidos de Deus manifestam as obras de Deus. Não peca, não peca. O pecado não pertence, o pecado não pertence aos filhos de Deus, não pertencem. Por isso é tão importante nós sermos transformados. Esse momento de encontro com Jesus é um momento de transformação de mente, é um momento em que o Espírito Santo vem e habita em nós, e porque ele habita em nós, nós manifestamos aquilo que vem dele. Em Colossenses 3:1 fala assim, vou ler um textão para vocês agora de Colossenses. Fala assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer. É uma atitude. É uma atitude de fé, sabe? Fé é crer e se posicionar diante da cruz, diante da estaca da serpente de bronze representada por meio de Jesus. Aliás, Jesus representado por meio de contaminação. Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas de uma vez por todas que está dentro de vocês, sabe? Nasçam de novo, morram a morte de Cristo e nasçam de novo. Permita que o Espírito Santo te dê a luz hoje, sabe? Faça morrer a sua velha criatura e nasça de novo, porque o pecado não pertence à sua vida. Querido, se você está na igreja e o pecado está andando com você, você vive tentado e vive caindo, você não nasceu de novo, o céu não está aberto para você. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Ganância é idolatria, queridos. Ganância, sabe, o desejo, o poder de dinheiro, é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem, queridos, se livrarem. Diga aí, eu sou livre. Esse é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Isso está escrito, é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se, sabe? Tira essa capa do pecado, arranca ela de você e se revista com a sua nova natureza. E seja renovado à medida que aprendem a conhecer ao Criador e se tornam semelhantes a Ele. Visto que Deus os escolheu para ser um povo santo e amado, revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Essas são as características de um filho de Deus. É necessário uma ação sua, uma posição sua de se revestir da sua nova natureza. Revista-se da sua nova natureza hoje, sabe? Olha para Jesus, confessa o seu pecado, sabe? Se arrepende de quem você é, e aí arranca de você essa sua natureza
pecaminosa e revista-se a partir de hoje. Creia que imediatamente Jesus te deu uma nova roupa, um novo corpo. Você nasceu de novo. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor que une todos nós em perfeita maneira. Querido, essa é a igreja de Atos. Atos de amor. Esses são os frutos que os filhos de Deus manifestam. Se nós estamos manifestando imoralidade, ganância, divisão, ira, maledicência, mentira, falta de perdão, essas coisas não provêm dos filhos de Deus, mas provêm dos filhos do diabo. Provém daqueles que estão envenenados, estão pecando para a morte. Provém daqueles que não tiveram um novo nascimento. Independente se qualquer dia entrou dentro de uma igreja, se desceu a água, se toma santa ceia ou se não. Independente se algum dia falou, eu acredito em Jesus, mas continua praticando as mesmas coisas, não tomou uma posição e não creu de fato na obra redentora de Jesus. Porque pela fé nós somos justificados. Pela fé é necessário crer. Lá em 1 João 3,18, continuando isso aqui, o texto que eu falei lá em cima, ele fala assim, não nos limitemos a dizer que amamos, mas demonstremos por meio de ações. Queridos, aquele que é nascido de Deus não peca. Aquele que diz que segue a Jesus repete aquilo que ele fez e faz. Esse texto, mais uma vez eu vou te lembrar, que tudo isso Jesus está dizendo para Nicodemos. Tudo isso que Jesus está falando foi para Nicodemos, um homem religioso, um homem que era um estudioso de Deus. Então, queridos, a religião de nada vale. Você olhar uma vez para a cruz, pegar ela e jogá-la dentro da gaveta e se esquecer da cruz, também de nada vale, porque mais na frente a serpente pode te pegar de novo. Porque o que te mantém imune ao veneno é todo o tempo olhando para a cruz, sabe? Olhando para a cruz e olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que faz com que nós permaneçamos nele. É uma característica de um filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus anda segundo ele, anda igual a ele, repete o que de forma que se torne imagem e semelhança dele, parecido com ele. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus contempla a si mesmo como com um espelho, a imagem de Deus. A gente olha como um espelho para nós e vemos a imagem de Deus. Hoje nós vemos em parte, mas então um dia nós seremos totalmente assim como Jesus, revestidos da natureza totalmente celestial. Então hoje nós precisamos nos analisar, sabe? Nós não podemos mais ser enganados. Você não pode ser enganado achando que um dia você foi para a igreja, um dia você levantou a sua mão, foi lá na frente, recebeu uma oração do pastor e continuou seguindo a sua vida, indo aos cultos, mas continua do mesmo jeito, peca,
cai, sabe? Vive caindo em pecado sexual, vive caindo em pecado de ira, de raiva, vive caindo em pecado de maledicência, falando mal um do outro, mentindo. A mentira faz parte da sua vida, sabe? Vive roubando, vive com ganância, com desejo de poder, com desejo, sabe? De ter. Você é o centro da sua vida, tudo que você faz. Queridos, o mundo que ele ensina é que você tem que ser feliz, sabe? O que o mundo ensina o importante é eu me amar, Se ame, eu me amo, simples assim. Eu vejo isso direto nos posts, né? As pessoas botam a foto lá, botam eu me amo, simples assim. No entanto, o que a Bíblia nos ensina é ame a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Aqui ele não tá botando em foco, ele não tá questionando se você ama a si mesmo. Ele tá falando que como você se ama, que de fato você se ama, todos nós nos amamos. Você deve amar o seu próximo, sabe? Como se fosse pra você. Do mesmo jeito que a gente se defende, que a gente faz tudo por nós, sabe? Pra ter tudo, sabe? É pra amar o próximo. Primeiro Deus, depois o próximo, depois você. Assim que tá essa ordem, sabe? Então, não seja mais enganado. Esse texto é pra gente analisar esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo pra autoanálise, é um tempo pra parar e olhar pra nós. E, de fato, nos colocarmos diante de Jesus. Olharmos pra Ele. Nos arrependermos da nossa obra má, das nossas ações más, do nosso mau e perverso coração. E permitirmos que o poder transformador da morte dele nos traga vida e nos faça nova criatura, nascidos de Deus, filhos de Deus, não mais escravos do pecado, não mais escravos da carne, sabe? Imunes ao veneno de Satanás, porque em todo o tempo nós estamos com Jesus, olhando para Ele, e nós manifestamos o fruto dele que há em nós, que é a compaixão, que é a humildade, que é a mansidão, que é a paciência, que é a bondade. É isso que nós somos. É isso que nós somos. É necessário nascer de novo, querido. Você hoje pode estar há 20 anos dentro da igreja. Você hoje que está me ouvindo pode ser um pastor, um apóstolo, um bispo, uma bispa, um líder de ministério de louvor. Você pode subir todos os dias e adorar, entre aspas, porque cantar não é adorar, querido. Adorar é obediência. Adorar é obediência. Então hoje, se autoanalise, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de segunda chance. Você pode ter andado uma vida inteira. Porque lá com Moisés, independente se a pessoa tinha sido picada imediatamente ou já tinha meia hora, já estava perto de morrer. Independente do momento que ela chegasse e olhasse para a serpente, imediatamente ela era curada. Então, independente se tem 20 anos, 30 anos, que você está enganado na religião e não nasceu de novo, sabe? Ou tá seco, sem um fruto na sua vida, você não dá fruto. Hoje é tempo de se arrepender e nascer de novo. Nós precisamos repetir aquilo que Jesus fez. Não seja enganado mais. Aquele que é nascido de Deus não peca. Amém, queridos? Hoje, faça uma autoanálise. Essas coisas que têm acontecido, de pessoas escandalizando o mundo com evangélicos,
pecando, roubando, adulterando, matando, mentindo, não nasceram de novo. Se você faz isso, se arrependa hoje, olhe para Jesus e receba a sua salvação. Receba a sua nova cidadania. É tempo, hoje. E aí, queridos, a igreja do Senhor, a igreja de Atos, irá manifestar os frutos de Deus, os frutos de amor. Porque foi isso que nós nascemos para fazer, isso que nós fomos chamados. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, perdão e amor ao próximo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu vou continuar falando sobre isso mais para frente, mas que o Senhor te abençoe grandemente, que seja tempo de reflexão na sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês, o tempo tá acabando, viu? Até a próxima, fechando o Instagram. E vocês que estão aqui no Facebook.